De entrevista volta para o quarto e último bloco da entrevista com o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, Daniel Vilela. E ó, eu abro dando uma boa notícia para o senhor, deputado. O seu Goiás ganhou de 3-1 lá em Londrina. O Vacilo está abrindo um sorriso também. Será que o Goiás agora o Goiás deslancha? Espero que sim, né? Eu sou torcedor e acredito que a gente ainda tem a condição de recuperar esse tempo perdido. Hoje é um dia especial, vitória do Goiás fora de casa, dia dos namorados, né, Vacil? Ainda bem que nós estamos no último bloco, senão daqui a pouco minha esposa vai ficar brava comigo, viu? Tem gente em casa já esperando. Olha só, duas perguntas administrativas. Uma vem do Ailton, do Centro, quer saber qual o seu pensamento em relação a Fundo de Arte e Cultura e atrasos nos pagamentos, e outra, né, do Fundo de Arte e Cultura, e caso seja eleito, iria retomar o programa social do pão e leite? A pergunta é do Rubens Barbosa, lá de Aparecida de Goiânia. Bom, começando pelo o pão e o leite aí, perfeito. Na verdade eu acho que o programa ainda existe, ele não se dá na forma física do pão e do leite, mas... Que foi o governo do seu pai que começou, né? Exatamente, o Marquito Vilela. Mas é um recurso para algumas instituições filantrópicas no estado. Algumas, inclusive, sobrevivem com esses recursos. Foi um programa inovador que iniciou aí os programas sociais aqui em Goiás e no país e que precisam sempre ser aperfeiçoados. Aliás, a gente vive um momento no país onde grande parte da população regrediu do ponto de vista de vulnerabilidade social. Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa requalificar esses programas sociais em Goiás, voltar a atender algumas pessoas, mas de uma forma moderna também, que abra uma porta de qualificação e que faça com que as pessoas também deixem essa condição de vulnerabilidade social e tenham uma condição de dignidade maior com o seu trabalho e produzindo a sua própria renda e o seu próprio sustento. A outra pergunta é sobre a cultura. Isso, Fundo de Arte e Cultura que... está com atrasos no pagamento, enfim, fale também sobre cultura, o seu projeto. O telespectador, inclusive, já coloca o atraso, né, do repasse. Aliás, existe atraso de repasse para os municípios na saúde. Aliás, o governo fez um evento no final do ano passado, depois de 1 ano de atraso no repasse da saúde, para comemorar a retomada do pagamento daquilo que estava atrasado. É um negócio inimaginável que o governo conseguiu fazer no final do ano em relação à saúde. E isso vive a situação em todas as áreas. O governador, inclusive, o ex-governador Marconi Perillo, sempre se auto-intitulou como governador da cultura. E o que a gente vê é que teve, sem dúvida nenhuma, alguns avanços em relação a programas de cultura. Por exemplo, mas os programas vieram perdendo força. Por quê? Porque foi envelhecendo. O governador Marconi, em 98, se apresentava como novo, como jovem, com renovação, e acho que, de alguma forma, foi positivo uma renovação inicial, mas se envelheceu rápido demais, se adotou práticas atrasadas rápidas demais. E hoje a gente vê um governo que gasta milhões e milhões de reais com coisas supérfluas, ao invés de investir em situações como a promoção da cultura. A gente vê os festivais que foram criados a cada ano perdendo força, perdendo espaço em nível nacional, perdendo estrutura para a apresentação dos profissionais da cultura. Então, da mesma forma que eu disse do programa social, é preciso requalificar os programas de cultura, talvez você reduzir e otimizar esses recursos, você construir alternativas de financiamento também da cultura através do setor privado, né, de alguma forma fomentando e induzindo para que o setor privado também possa investir na cultura do nosso estado. Isso tudo faz parte de um novo projeto, de um novo momento, onde você traz novas pessoas, novas ideias para o setor público, com expertise e com know-how, vão se somar a bons e qualitativos quadros que estão na carreira pública, mas que estão desmotivados, né, que queiram assumir funções importantes de chefia, de direção no Estado. Então, eu acredito muito que essa mudança ela vai ser fundamental e salutar para o nosso Estado, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista das pessoas e do ponto de vista dos projetos. Tem uma queda de braço hoje entre o governo e a prefeitura no que se refere à saúde. O Estado querendo assumir a regulação, a prefeitura fazendo mudanças. O que o senhor faria? Bom, Vacil, eu acredito que o cidadão, ele não quer saber se a regulação é do Estado ou se é da prefeitura. Ele precisa ser atendido. Ele precisa ser atendido no momento que ele precisa de uma cirurgia eletiva, ele precisa ser atendido numa emergência, ele precisa ser atendido numa consulta.
O que nós estamos desenvolvendo? Aliás, como parlamentar, eu destinei uma emenda para a Universidade Federal de Goiás, desenvolver um programa de inovação esse ano, que vai fazer 4 hackathon, 4 maratonas de desenvolvimento nos campos da Universidade Federal e vai premiar aqueles que apresentarem soluções na área da saúde que possam otimizar o serviço público de saúde. O que é um projeto que eu, inclusive, especificamente solicitei como sugestão lá dentro desse programa? Que a gente possa desenvolver um aplicativo que possa fazer com que tenhamos um prontuário eletrônico e o cidadão, ele, no momento em que ele tem uma necessidade, por exemplo, de uma consulta com um neurocirurgião, ele entra nesse aplicativo, já está lá o seu prontuário eletrônico e oferece lá, seja público ou privado, no hospital público ou num privado, num médico que faça parte da rede pública ou num privado, mas os horários, os mais próximos da sua casa, porque independente se ele vai ser atendido por um médico que está no setor privado ou no setor público, ele precisa ser atendido. Então você estabelece um custo único para o público e para o privado e oferece ao cidadão a condição de ser atendido. Ele não quer saber se é a OS que está administrando o hospital ou se é uma administração direta. Ele quer ser bem atendido. E principalmente é aquele que vai no serviço público, é aquele que não tem a condição de buscar no setor privado. Então nós vamos desenvolver uma série de situações, de inovações nesse aspecto para tentar otimizar os recursos da saúde e principalmente oferecer um serviço público de qualidade. Se o Estado pegar a regulação, o senhor devolve para a Prefeitura? Eu acho que isso é um debate que não leva benefício ao cidadão. Se hoje está com a Prefeitura, e se o Estado tem um interesse disso, por uma questão de regionalizar, né, das macro-regiões de saúde do Estado, mas isso dialogue, né? O que não aconteceu com a Prefeitura. A Prefeitura tomou um susto porque viu num jornal diário do nosso Estado que naquele momento o governo estava se arvorando no sentido de tomar a regulação para si. Qual que era o benefício que o cidadão teria ali? Nenhum, né? Pelo menos não foi apresentado pelo Estado. Né? Deputado, a Aline do setor Bueno, já repercutindo o que o senhor falou agora há pouco sobre Íris Rezende, disse o seguinte: a gestão de Goiânia está muito ruim. Seria um modelo para o senhor? Na opinião dela, a gestão está muito ruim. Enzo, o Íris sempre assumiu desafios muito grandes nas gestões que ele acabou sendo eleito. Aliás, o Íris sempre é escolhido, e essa eleição de municipal de Goiânia em 2016 é a prova disso, é escolhido para resolver quando a situação está difícil. Aliás, o Meirelles tem um bordão dele aí de pré-campanha que é chama o Meirelles. Aqui em Goiás nós poderíamos dizer que é chama o Íris. Quando a situação está em colapso, principalmente fiscal, chama o Íris que resolve. Foi essa a escolha que os goianienses fizeram na eleição, porque sabem da capacidade, sabem da competência, sabem do zelo com os recursos públicos que o Íris tem. Agora, o que é o problema? Que o Íris está colocando o dedo na ferida, está tomando decisões duras, que às vezes são impopulares, mas que muito em breve terão repercussões positivas e que irão fazer com que os goianienses sintam nos serviços públicos uma qualidade maior, um atendimento melhor e com toda certeza irá recuperar não só a sua credibilidade política, a sua credibilidade como gestor, mas tornará a Goiânia novamente uma referência administrativa e de qualidade de vida. Dentro desse contexto de baixa popularidade, neste momento, por conta das medidas impopulares do Íris Rezende, principalmente em Goiânia, que é a maior cidade do estado, tê-lo como padrinho político, padrinho de campanha, não atrapalharia o seu projeto? Eu acho que o Íris tem uma história que é incontestável. Os goianos conhecem a história do Íris como político, não é um momento de dificuldade que ele passa como prefeito que vai fazer com que os goianos deixem de reconhecer. Aliás, na pesquisa CEPES do Popular desse último domingo, a população goiana mostra que o candidato do Íris tem um potencial de ter o voto, por ser candidato apoiado pelo Íris, maior do que o ex-governador Marconi. Está lá na pesquisa CEPES. Então, o Íris transfere mais voto que o ex-governador Marconi, isso foi a pesquisa CEPES que disse no Jornal Popular. Mas essa aí o senhor acredita, então? Não, eu não estou dizendo que eu não acredito na pesquisa CEPES. Em nenhum momento eu disse isso. O que eu estou querendo dizer é que o prefeito Íris é um político consolidado na história do nosso Estado. E as pessoas sabem disso, sabem do seu potencial, da sua capacidade e sabem também que quando ele indica um candidato, ele às vezes pode até cometer um erro, pode ser desapontado, mas ele faz aquilo com muita convicção e é, sem dúvida nenhuma, alguém que, além de referendar
é também alguém que dá uma sustentação política a um candidato, porque pela sua experiência, pelo seu know-how, pela sua contribuição que ele pode dar a qualquer política, a qualquer gestão. Deputado, mas ele não foi capaz, por exemplo, de conseguir segurar os prefeitos no MDB, no caso que defendiam a aliança com o Ronaldo Caiado. Ele não entrou nessa articulação? Mas quem disse que o Íris foi atrás deles para segurar? E outra coisa, ninguém fica segurando quem não quer, não. Se o sujeito tem uma preferência, uma opção por outro projeto, por outra pessoa, se tem os seus interesses particulares, pessoais para defender, eu acho que ninguém tem que ficar atrás, não. Cada um faz a sua opção política, né? E o Íris sempre foi muito claro nesse sentido e sempre se posicionou de uma forma muito convicta em relação à nossa candidatura, em relação à candidatura do MDB. Deputado, o discurso é do novo, de renovação, mas ao mesmo tempo há também o discurso de muitos apoiadores de Ronaldo Caiado dizendo que o senhor é novo, pode esperar. Dá tempo ao tempo. Ô, Vacil, até que ponto isso pode... Eu tenho muita tranquilidade, inclusive, para fazer um debate eleitoral com o candidato do Democratas, porque em 4 anos, como deputado federal, eu consegui liderar um processo de criação de 2 universidades aqui em Goiás, Universidade Federal de Jataí, Universidade Federal de Catalão. Consegui e fui atuante para a retomada de obras importantes do nosso estado, de rodovias, de anéis viários, do BRT aqui em Goiânia, que é uma obra extremamente importante. Consegui levar recursos a mais de uma centena de municípios aí, colaborando com as gestões municipais. E eu pergunto a vocês, aqui da bancada, e vou fazer essa pergunta no momento eleitoral. Durante esses 30 anos que o senador Ronaldo Caiado exerce cargos públicos, porque ele não é nenhuma novidade, está aí há 30 anos exercendo. O que ele fez efetivamente para Goiás? O que ele fez principalmente para os mais humildes de Goiás? Eu vou fazer essa pergunta, porque eu não tenho esse conhecimento, talvez seja até uma oportunidade dele apresentar aos goianos o seu histórico, porque está 30 anos ocupando o cargo político e não tem o que apresentar para os goianos, não pode questionar. Isso aí talvez seja um argumento preconceituoso contra os jovens. Agora, os goianos nunca tiveram medo de ousar. Elegeram Íris prefeito com 31 e seria eleito governador não fosse a ditadura com 35 anos. Elegeram Maguito com 40 e poucos anos, elegeram o ex-governador Marconi Perillo em 98 com 35 anos. Então os goianos... Qual que é a sua idade? 34, farei 35 em outubro. Coincidentemente, acho que é uma boa coincidência na história política do Estado. Eu espero, mas do ponto de vista da ousadia dos goianos, os goianos sempre acreditam na renovação, sempre acreditam na capacidade do jovem se aliar a boas experiências e promover transformações, promover administrações renovadoras e realizadoras no nosso Estado. Essa diferença entre o senhor e Caiado... Eu passo a palavra para você. A produção do Roda de Entrevistas já convidou diversas oportunidades o senador Ronaldo Caiado. O convite está aberto à provocação, boa provocação do deputado, na hora que ele quiser. A gente o recebe aqui. E essa diferença entre o senhor e o Caiado, o senhor disse que vai apresentar outras questões referentes a ele, isso inviabiliza um eventual entendimento, apoio no segundo turno? Não é referente à pessoa dele, é referência em relação ao trabalho político, né? Há um passado político que é muito longo dele e um curto meu. E uma perspectiva de futuro, porque as pessoas também elas querem saber o passado para imaginar, para criar uma perspectiva de futuro, né? Se você tem muito tempo que está na vida política e não tem o que mostrar, você não tem a credibilidade para se apresentar para o futuro. Então esse debate vai acontecer e não é com ele, é com o candidato a governador que representa esse grupo político de 20 anos e que foi governador, foi vice-governador ao longo de 8 anos, ocupou 3 pastas importantes e não foi bem sucedido. Esse debate vai acontecer no momento eleitoral e acho que é o mais importante para os goianos, para que eles possam ter uma condição de fazer a melhor escolha, cada um do seu ponto de vista, para o futuro do nosso Estado. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Eu quero agradecer mais uma vez a participação dos colegas jornalistas Vacil Oliveira e Marcos Carreiro. Uma mensagem nesse 12 de outubro, rapidinho, cada um de vocês. Eu agradeço a participação aqui, que a gente tem uma eleição bonita, porque está se avizinhando aí uma eleição muito dura. A gente pode ter uma eleição de muitos ataques e contra-ataques. Nos bastidores a gente tem visto isso nas redes sociais. Espero que isso mude com o tempo. Eu tenho a impressão que eu cometi um ato falho, eu acho que eu falei 12 de outubro, não foi? Quis dizer 12 de junho. Você já estava pensando na eleição. Exatamente. Marcos,
Bom, boa noite, obrigado pelo convite e deixo aí a todos os telespectadores essa consciência de acompanhar o cenário político daqui até outubro, buscando também não só conhecer os candidatos, mas também as propostas deles, né, visando aí a eleição. Okay. Deputado. Bom, eu agradeço o convite aí da Nova TBC, novamente meus cumprimentos a vocês por essa televisão hoje que tem sido aí motivo de referência para todos nós goianos, e espero que eu possa ter colaborado, me apresentado. Todo pré-candidato e candidato, né, no momento eleitoral precisa se apresentar os seus pensamentos, dialogar e debater para que os goianos possam, no momento eleitoral, fazer a melhor escolha, uma escolha que possa garantir a certeza de uma nova mudança para o nosso estado. Ok, muito obrigado. E nesse 12 de outubro eu encerro falando no idioma que para mim é o mais romântico do mundo. Fabiola, ti amo, tu sei grandissimo amore della mia vita. É o meu 12 de outubro para Fabiola. Um bate. Eu falei...